A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, glória, 10 de julho de 2024, vamos lá, capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, que capítulo, irmãos, que capítulo forte, estava aqui estudando, lendo, muito forte esse capítulo. Nós vamos falar sobre a embarcação de Paulo. Paulo vai entrar no navio, né? Esse navio está determinado aí para a Itália e ele vai entrar ali. Ali naquele navio há um centurião chamado Júlio, que Paulo vai ser entregue a ele, que é do regimento imperial. Paulo vai embarcar nesse navio, né? Adrimítio é o nome do navio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa. Ele vai passar quando ele entra nesse navio, esse navio está proposto a parar em alguns postos, né? Alguns postos. Ele vai parando, deve ser um navio de parada. Então ele entra nesse navio que ele está sendo levado à Itália, a Roma. Ele está levado em direção para falar com César. Lembra que ele apelou para falar com César? Então agora ele está indo para falar com César. Ele entra nesse navio e vai. No dia seguinte eles chegam ali em Sidom. Júlio, num gesto de bondade, presta bem atenção nesse verso 3. No gesto de bondade, ele consentiu que Paulo fosse visitar seus amigos quando eles chegaram ali nesse dom. Ele permitiu Paulo visitar os amigos, né? Para pegar suprimentos para sua viagem, necessidade. Aí eu fiquei pensativa nesse versículo 3 aqui, né? Que Júlio vai mostrar um gesto de bondade. Claro que é Deus que vai tocar no coração de Júlio para que esse gesto de bondade acontecesse, né? Para que Paulo ali chegasse até os seus amigos e pegasse suprimentos para a viagem. Fosse preparado para essa viagem. Mas vai ter pessoas que vai mostrar gestos de bondade com você na caminhada, mesmo te levando para a morte, mesmo te levando para prisões. Vai ter pessoas que vai fazer gestos de bondade. Então a gente não pode se enganar com gestos de bondade no meio da caminhada. Vai ter pessoas que vai dar tapa nas costas, que vai falar com você, mas o desejo dessa pessoa é levar você a prisões e à morte. Então, Paulo aqui no verso 4, partindo dali, fomos navegando próximo à costa norte de Chipre, porquanto os ventos eram contrários. Aleluia. Está contra você. Às vezes o vento está contra nós, o vento não está favorável. E olha que Paulo começa no capítulo 21, capítulo 22, se não me engano aqui, os ventos ficaram mais desfavoráveis para ele ainda. Mas às vezes esses ventos desfavoráveis que vêm na nossa vida não é para nos parar. Muitos desses ventos que vêm na minha e na sua vida não é para matar, mas sim para levar ao propósito. Ventos ao contrário não é para impedir o crescimento. Ventos ao contrário não é para parar a obra. Ventos ao contrário é para nos levar mais depressa ao propósito do Senhor. Qual era o propósito de Paulo? Chegar a Roma. Qual era o propósito de Paulo? Falar com César. Então os ventos ao contrário estavam empurrando Paulo para chegar mais rápido. E Paulo está indo, né? Nesses ventos ao contrário ele está arrumando. No verso 7, navegamos lentamente por muitos dias e foi em meio a muitas dificuldades que chegamos a Chipre, não nos permitindo os ventos prosseguir mais adiante. Às vezes os ventos não vai permitir mais a gente prosseguir. Até o momento que você vai ter que dar uma parada para dar uma respirada, para suportar o que está vindo, né? Porque nem sempre nós vamos entrar em situações que nós mesmos entramos. Ó, o vento aqui no verso 7 já não permitia mais eles prosseguir a caminhada, mas você vai ver que eles vão continuar a caminhada. Os ventos, ao contrário, no sul de Greta, não permitia a eles continuar. Os ventos, ao contrário, você vai ver aqui que no verso 6, no verso 4, ele fala que os ventos eram ao contrário. Então os ventos já estavam dizendo, não vá, pare. Não vá, dá um descanso. Só que nesse vento ao contrário que veio, não foi para matar, não foi para tirar do propósito. O vento ao contrário não veio para impedir, não veio para parar. O vento ao contrário veio para abrir a visão. Só que esse vento ao contrário vai continuar. E havendo atravessado o mar aberto, que eles vão passar com muita dificuldade, o centurião não para, ele continua. Ele ruma para a Itália. Quer dizer, há momentos que nós vamos ter que dar uma parada. Não é parar, estacionar, mas é para respirar e para a visão ser aberta. Então Paulo entende que aqueles ventos ao contrário não estava parando ele, não estava contra ele, mas estava sim a favor da viagem deles. E no verso 7 ele vai falar que em meio a muita dificuldade, porque os ventos estavam muito ao contrário, não nos permitiu os ventos prosseguir viagem mais adiante. Mas aí o que acontece? Eles entram no vento com a própria mão, porque não para. Então Paulo vai demonstrar eles aqui. O verso 8 diz assim, ó, e entretanto o mar e os ventos costeanos da ilha até alcançar um lugar chamado Bons Portos, o nome Bom Porto, perto do qual ficava a cidade de Lezeia. Tendo perdido muito tempo, eles pararam aqui nesse Bom Porto. Tem lugar que vai ser bom,
Tem lugar que nós vamos parar que vai ser agradável aos nossos olhos. Só que nós não podemos ficar em certos lugares só porque a gente está se sentindo bem, está se sentindo acolhido. Tem lugares que nós vamos passar, não ficar. E aqui o verso 9 diz assim, ó, tendo perdido muito tempo. Por quê? O lugar era bom, o posto era bom. Então eles perderam muito tempo ali porque o lugar estava agradável. Então às vezes os lugares agradáveis para você vai te tirar do propósito, vai te tirar do foco. Não vai parar a obra, mas vai atrasar ela. Eu já passei em lugares que atrasou a chamada de Deus na minha vida. Eu já fiquei em um lugar que estava bom para mim, que não era para mim estar. Porque nem todo lugar bom é o ambiente que você tem que ficar. Então, eles perderam muito tempo e agora, navegando por aquelas águas, tornaram-se por demais perigosas. Quando você perde tempo, as águas se tornam muito perigosas para continuar a viagem. E Paulo está dentro desse navio viajando. E aqui, esse capítulo é muito poderoso esse capítulo. Eu estava lendo aqui, fui trazendo para minha vida, pedindo a Deus a graça e o entendimento para não se perder no meio da caminhada, né? Então, por eles ter perdido muito tempo na cidade ali, onde os bons portos para eles ficaram em Leséia um lugar bom, eles perderam muito tempo e agora eles começaram a navegar e as águas se tornaram por demais perigosas. Às vezes somos nós que tornamos a água que nós estamos trilhando com o nosso navio perigosas. Às vezes somos nós mesmos que permitimos essas situações vir, porque perdemos tempos em algumas situações, não ouvimos que o vento, ao contrário, não é para matar, mas sim para abrir o entendimento. Passamos por situações que a gente mesmo não consegue entender. Eis que o dia da expiação já havia passado, portanto Paulo os advertiu. Quer dizer, eles perderam tanto tempo que o dia da expiação já havia passado. E ali Paulo fala no verso, Paulo escreve aqui no verso, Lucas, né, escreve no verso 10 assim, senhores, perdão, eu estou com sono. Senhores, antevejo que essa viagem, olha só o que Paulo fala, hein? Ele está antevendo, ele está vendo antes de acontecer. Antevejo que esta viagem será desastrosa, com várias e muitos prejuízos, não apenas em relação à carga ao navio, mas também para as nossas próprias vidas. Ouça a Deus, não sugestões. Esse é o problema. A gente está ouvindo sugestões, mas não estamos ouvindo a Deus. Paulo tem experiência. Ele já viu que tinha perdido tempo. Não perca tempo em decisões, em lugares, em ocasiões erradas. Primeiro, perdeu muito tempo, um lugar chamado Bom Porto. Estava bom os olhos dele, então perderam tempo ali. Segundo que depois eles vão entrar em águas muito perigosas. E aí Paulo já viu todos os sinais direcionados pelo Senhor. Paulo vai trazer o alerta no verso 10. Só que Paulo já havia passado três naufrágios nesse lugar ali. Paulo já havia passado por 3 naufrágios de navio ali. Paulo já sabia o caminho Paulo já tinha passado no caminho que ele ia passar. Paulo já tinha trilhado aquele caminho. Então Paulo está trazendo um alerta no verso 10, porque Paulo já tinha passado. Irmãos, passar pelo caminho é diferente de apontar o caminho. Quando você pergunta a informação a alguém, a pessoa fala, é por ali. Você pode ir, mas você não sabe o que vai encontrar naquele caminho, porque você está indo na direção de uma... É ali, vai. Então eu tô indo, mas eu não sei o que está no caminho. Agora, se alguém fala, eu já fui, eu vou te levar lá, a pessoa está indo pelo caminho que sabe. Anda atrás dos meus passos. É isso que Paulo está dizendo. Eu já passei aqui. Eu sei o que aconteceu. Eu já tive 3 naufrágios aqui. Paulo já havia passado. Paulo tinha experiências naquele lugar. 3 vezes, 3 naufrágios ele tinha passado ali naquele lugar. Então ele traz um alerta para aqueles irmãos, mas eles não ouvem. Por quê? Porque eles preferiram ouvir sugestões. O verso 11 diz, todavia o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio, levando em consideração que o porto não era Perdão, eu tô com sono. Ai, e quanto mais eu falo, parece que vai me dar mais sono. Cadê? Parei aqui. Eles preferiram a sugestão, né, do proprietário do navio e do piloto que estava dirigindo ali, ó, levando em consideração que os portos não eram apropriados para passar o inverno, eles levaram em consideração, né, que não era apropriado o lugar. A maioria decidiu que devemos seguir navegando com a esperança de alcançar Fenícia para passar o inverno. Este um porto de Creta que dava saída para o sudeste. Então, quer dizer, eles
viram que o lugar não era apropriado para eles passarem o inverno. Então eles decidiram continuar navegando para ver se conseguia chegar no sudeste ali do noroeste. Então eles continuaram navegando. Por quê? Eles viram que o lugar não era apropriado. Irmão, vai ter lugar que não vai ser apropriado, mas vai ser seguro. Pode não ser apropriado, mas vai ser seguro, vai ter segurança. Então é melhor ficar no lugar que não é apropriado com segurança do que ir para o lugar que é apropriado sem segurança. Então eles vão lá dentro e não ouvem a instrução de Paulo, porque preferiram dar ouvido a sugestões e não a voz de Deus. Nem sempre a voz do povo é... A pessoa vai, a voz do povo é... Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, tá? Nem sempre. Então não confunda isso. Ouça Deus. Paulo sabia o que estava dizendo porque Paulo tinha ouvido do próprio Deus. Pode não ser apropriado, mas vai ser seguro. Então Paulo deu o conselho, não ouviram, continuaram. No verso 13 em diante, soprando bradamente o vento sul, acreditando eles, olha só o que acontece depois. Paulo dá o aviso, Paulo fala que o que iria acontecer no caminho, mas eles dão ouvido? Não, eles preferem ver que bradamente o vento ficou lento, soprou bradamente o vento, pode ver o verso 13 aí. Então eles acreditaram, né, que eles conseguiriam almejar e chegar ao alvo, chegar à costeira da Creta ali. Mas eles acharam, por quê? Porque baixaram a guarda. Eu ouvi uma frase há um tempo atrás assim, ó, é melhor o mar revolto com Deus no controle do que mar calmo com Satanás no remo. Eu ouvi isso aí, é verdade. É melhor a gente estar no mar revolto, estar no meio de prova, no meio de vento, no meio de tempestade de luto, com Deus no controle das nossas vidas, do que tudo tranquilo com Satanás na direção do remo. É isso que está acontecendo. Crente que está com a sua vida estagnada, estabilizada, nada acontece, não recebe uma exortação de Deus, está passando tudo ok, tudo está dando certo, cuidado. Cuidado com esse mar calmo. Cuidado com esse mar calmo. Tá tudo tranquilo? Cuidado. Que é isso, missionária? Você tá dizendo que eu tenho que estar em prova? Não, não tô dizendo que tem que estar em prova. Você tá dizendo que algo tem que acontecer para você saber que você está agradando a Deus e não o inferno. Porque crente que agrada o inferno, ele não passa por nada. Crente que faz aquilo que o diabo deixou para ele fazer, ele não passa nada. Tudo para ele tá normal, porque ele está conivente com o que é errado, não com o que é certo. Então nós precisamos entender. Se tá tudo tranquilo na nossa vida, nós temos que se preocupar. Não é porque o vento ficou mais calmo, não é porque o vento ficou mais brando, que a tempestade parou. Cuidado, não se engane, o vento acalmou, então fique tranquilo, porque ainda vem mais tempestade aí. Então a gente precisa entender, há um propósito em toda tempestade da nossa vida, há um propósito em toda luta, em toda prova da nossa vida. Cuidado com o mar calmo, amém? Então vamos lá. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou contra a ilha uma espécie de furacão conhecido como vento norte. Olha só, o verso 13, o mar tá brando, tá calmo. Olha agora o verso 14, pouco tempo depois que eles abaixaram a guarda, depois que eles acharam que não ia ter acontecido mais nada, que eles iam conseguir chegar lá, depois que eles já estavam tudo ali, aí o vento veio, de repente o vento soprou. Crente não pode baixar a guarda, temos que estar em constante oração, em constante jejum. Claro que não é todos os dias que você vai jejuar, mas você vai ter seus dias específicos de jejuar, na leitura da palavra todos os dias, porque crente come, né? Todo dia não come comida, então todo dia tem que comer a palavra, todo dia, na leitura da palavra, na oração, nos louvores, na adoração a Deus, todos os dias para ficar ligado, para não ser pego de surpresa em nada. E sendo o navio lançado para fora do curso, ei, irmãos, aí tem momento que vai sair fora do curso. O navio foi lançado fora do curso. E sabe o que acontece? Eles viram que eles não podiam mais lutar contra aqueles ventos, ao contrário. Eles não podiam mais lutar porque era uma espécie de furacão. Não era tempestade mais, era um furacão. Jó capítulo 38, você vai ver o Senhor falar com Jó no olho de um furacão. Meu Deus do céu, pensa a vida de Jó como estava. Jó estava em meio a um furacão. Quem já ouviu aquele louvor? Eu quero ver adorar no olho do furacão. Quero ver adorar no vale ou na prisão. Aquele louvor é forte, irmãos. Cantar aquele louvor você tem que ter uma consciência muito clara. Porque adorar a Deus em meio ao furacão, em meio à tempestade, em meio a vales, em meio a dor, em meio à prova, não é para todo crente, irmão. Não é para todos que vai ter estabilidade no meio do processo. Não é todos que vai ver situações acontecer e tá ali adorando a Deus. Porque muitos de nós recuamos no primeiro vento, no primeiro ventinho que sopra, a gente recua muitas vezes. E o Senhor está falando aqui de um furacão, uma espécie de furacão que chegou naquele momento, que desencadeou, estava levando eles para um lugar chamado Site. Esse lugar chamado Site era um cemitério de navio.
E este furacão estava direcionando eles para lá, eles perderam, saíram do curso que eles estavam indo e agora eles estavam se deixando levar, porque a consequência da desobediência, a consequência de não ouvir, a consequência de não obedecer, a consequência de não dar ouvido à voz da experiência. Paulo aqui está como a voz da experiência para esses homens. Paulo está dizendo: eu trilhei esse caminho, eu passei por essas águas, eu passei por isso, então me ouça. Nós estamos indo pelo mesmo caminho que eu já passei e eu sofri naufrágios ali, eu sofri danos ali. Então eles não deram crédito e ouvido. Cuidado com o mar calmo. Quando o mar ficou calmo, eles se iludiram: ah, Paulo tá errado, nós estamos certos, vamos continuar. E sendo assim, o navio foi lançado para fora do curso e não podemos navegar contra o vento. Nos rendemos à fúria, aleluia, verso 15. Nos rendemos à fúria, cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos levar. Consequência da desobediência, consequência de não ouvir os alertas do Senhor. Se deixe levar. É melhor se deixar levar, porque nem todos os ventos, ao contrário, é para a morte. Então, se não está conseguindo mais remar, deixe levar. Entrega o controle na mão de Deus e deixa levar. Entregue tudo na mão do Senhor e deixa levar. Deixa levar. Porque muitas das vezes nós queremos lutar quando a gente não tem mais força, com as nossas forças, sendo que agora não é mais nós, é o Senhor. Então eles se deixam levar, porque a consequência daquela desobediência lá atrás chegou e eles tinham que pagar o preço por aquilo ali. Passando ao sul, bem próximo da ilhota de Cláudio, fomos extremamente esforçados a içarmos a bordo botes salva-vidas. Então ali eles colocaram, né, com força e esforço, conseguiram. Então eles colocaram muita força, muito esforço e eles conseguiram ali içar aqueles botes salva-vidas. Mas olha só, conseguindo recolher o bote para dentro do navio, empregamos todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas e, temendo que encalhássemos nos bancos de areia de Site, baixamos as velas e largamos o navio à deriva. Site era um lugar conhecido como cemitério de navio. Se eles acalhassem ali naqueles bancos de areia, era o fim para eles. E ali eles se deixaram levar e ficaram à deriva. E aqui agora vem a consequência. Eles vão ficar à deriva por mais de 14 dias, porque da desobediência. E ali eles vão sofrer muitos danos. Por quê? Por falta de ouvir a voz da experiência, por falta de ouvir a Deus. Aí Paulo vai dar uma experiência. Por que Paulo fala: não vamos por ali, o que vai acontecer? Porque o anjo do Senhor tinha aparecido a Paulo e tinha falado: Paulo, não temas, nenhum deles irão se perder, porque há um propósito de você ir a Roma para falar com César, há um propósito de você ir a Roma para pregar para César, e todos aqueles que estiverem dentro do navio serão poupados porque da sua vida. Oh meu Deus, você está entendendo? A sua casa vai ser poupada porque da sua vida, o seu marido vai ser poupado porque da sua vida, os seus filhos serão poupados porque da sua vida. Quanto fiel você estiver ao Senhor, fiel o Senhor será a tua casa, não só você, mas a tua casa também, e eles terão livramento da parte de Deus pela sua fidelidade. Então continue fiel, não desanima, não desacredita, porque Deus está no controle das nossas vidas, amém? Talvez, né, essa tempestade é porque ainda, né, a gente tem muita carga extra dentro de nós. O verso 18 diz assim: contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a atirar ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos lançamos fora as armações do navio. Nem o sol, nem as estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se contra ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Se você ler lá 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, 9, você vai ver Paulo falar sobre essa tempestade. Eles perderam a esperança. Eles perderam a esperança de ter vida naquela tempestade. Eu vou ler aqui, ó, 2 Coríntios, você marca aí no seu caderno, na sua Bíblia. 2 Coríntios, versículo 8 e 9 diz assim, ó: irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima das nossas capacidades de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os
os mortos. Nós não temos convicção e certeza para poder afirmar que esse Paulo está falando desse naufrágio aqui, porque ele já sofreu 3 naufrágios, 4 com esse. Então ele já sofreu 4 naufrágios. Então ele está mostrando ao ponto que chega o homem quando a situação parece que foge da mão do controle dele. Então a gente precisa entender, irmãos, que os ventos vai ser, o sol, a luz, às vezes não vai aparecer, parece que vai estar tudo escuro ao seu redor, parece que a sua luta é tão grande que você não vai conseguir entender tudo que está acontecendo. Mas não perca a esperança, porque Deus, ele é Deus que dá a esperança. Com a sua mão. Há momentos que nós vamos chegar ao ponto de achar que não tem mais jeito, que perder a esperança. Mas se ouvirmos a voz de Deus, teríamos menos prejuízo. Se nós ouvirmos a voz de Deus, nós teríamos menos prejuízo. Nós estamos muito prejuízo porque nós não ouvimos ao Senhor. O Senhor dá o alerta, mas nós não queremos ouvir o alerta. Eu falo de muitas experiências na minha vida. Quantas vezes Deus me alertou, me avisou em algumas situações. E não é que eu não dei crédito, mas é que aos meus olhos o caminho estava certo, mas eu errei e muito na caminhada por não ouvir a voz de Deus com mais sensibilidade. Então Deus, ele dá o alerta e nós erramos e tomamos prejuízo na nossa vida por não dar crédito ao que Deus está falando. Filhos desobedientes, marido desobediente, mães. Nós vemos que, irmãos, se as pessoas soubessem como vai terminar a sua vida quando entra na droga e na bebida, não entraria. Se um homem soubesse como ele fica desmoralizado, descredibilizado por se tornar um alcoólatra, e ele visse antes como terminaria o final dele, ele não entraria para o alcoolismo. Se pessoas vissem qual era o resultado deles entrar na sua vida promíscua, eles não entrariam. Mas se ouvisse a voz de Deus, eles não entrariam, porque Deus alerta antes, Deus avisa tudo antes, Deus manda um anjo para avisar a Paulo que ninguém se perderia naquele navio. Havia ali no navio uma quantidade de pessoas, quase 300 pessoas, 270 alguma coisa de pessoas, quase 300 pessoas naquele navio. Havia dentro daquele navio e ninguém se perderia. Por quê? Porque Paulo ouviu ao anjo do Senhor aparecer a ele e dizer a quem ele pertence, a quem ele serve, que ele não morreria. O verso 24, Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concederá a tua vida e de todos os que estão navegando com você. Não vai ser só você que vai ser salvo, vai ser todos aqueles que estão junto com você. Minha irmã, mas meu filho não está na igreja, vai ser salvo porque é uma promessa. Meu marido vai ser salvo, minha mãe, meu pai, creia nisso. Pela sua fidelidade, por você ser fiel, não vai se perder ninguém dentro desse navio. Este navio representa a sua casa e ninguém vai se perder. É isso que o Senhor está falando conosco, por amor a você, porque tem um propósito a se cumprir pela sua vida, através da sua vida e dos teus, não vai se perder ninguém. Então Paulo alertou, mas não deram confiança, o navio veio a naufragar. E a confiança na palavra. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Basta você crer e confiar na palavra. O que Deus falou vai se cumprir. A palavra do anjo se cumpre. Aqui do verso 27 em diante vai se cumprir a palavra do anjo. Porque na 14ª noite de agonia, 14 dias de agonia, irmãos. Quanto tempo tem seu vento aí? Quanto tempo tem essa tempestade aí que você está vivendo? Quanto tempo está nesse furacão a sua vida? Porque eu tô aqui, já perdi até as contas de quanto tempo tem. A agonia, que às vezes dá aquela agonia na alma. Às vezes dá aquela agonia, acaba logo, termina logo, Senhor. Porque o Senhor não cumpre. Tem às vezes que chega aquele dia de agonia, aquele dia de dor. Aquele dia, meu Deus, será que vai acontecer? Meu Deus, quando isso vai encerrar? Quando? Eu já falei com o Senhor. Senhor, entra nesta causa, faz algo. Quando vai acabar? Eu já falei várias vezes com o Senhor isso. Deus, me ajuda, não aguento. Mas aí eu vejo que meninice. Que criancice, passa, logo glorificando a Deus que vai ser salvento, mas é na hora do Senhor. Então vai se cumprir a palavra do anjo. E eles vão jogar mais ainda descarga extra fora. E eles vão jogar a lança para ver a profundidade que tá. Quando eles lançam essa lança no verso 28, vai estar em 37 metros. O tempo tá acabando. Vai cessar esse vento. Pode jogar a âncora para ir confirmando que o tempo está cessando. Está chegando a hora que vai passar o vento. Essa embarcação que está naufragando vai passar o vento. Deus vai glorificar. Tem terra seca para você pisar. Tem terra que o Senhor vai te colocar e você vai entender o propósito de tanto vento, de tanto naufrágio, de tanta luta. Aí eles vão verificando, já dá 27 metros. Ainda não criam. Mesmo eles vendo que estava alcançando a terra, aquele povo ainda não cria. Olha o verso 29. Temendo que fossemos arremessados contra os rochedos, jogaram da pompa, 4 âncoras começaram
a amanhecer e chegando logo. Eles começaram a orar para que amanhecesse logo, né? Acontecesse que amanhecesse logo. E ali eles estavam esperando, né? E começaram a orar, a clamar a Deus. Só que por eles não criam. Não sai ninguém do propósito. Então Paulo declarou ao centurião, os soldados: caso estes homens não permaneçam conosco a bordo, vós podereis ser salvos. Então quer dizer, alguns já queriam pular. Já queria pular do navio. Não, vamos pular logo, sair nadando. Vamos descer logo, jogar âncora. Já tá dando terra, vamos embora. E Paulo fala, se sair alguém, morre todo mundo. Então tem que ficar. Ninguém vai fugir do propósito. Ninguém vai sair do navio antes da hora. Ninguém vai sair do navio antes da hora. Você tá entendendo? Ninguém vai sair do navio antes da hora. Tudo é no tempo do Senhor. Ah, missionária, mas tá lá, mas não vai sair do navio porque tem propósito de Deus. Não vai sair. Deus não vai permitir sair porque tem propósito a se cumprir. Não vai se perder ninguém. Não vai ficar com essa palavra hoje. Não vai se perder ninguém. Se você fez a sua parte, agora confie e descansa no Senhor. O verso 33, ele vai falar os primeiros sinais ao alvorecer. Olha os primeiros sinais, o dia está clareando. Olha os primeiros sinais, o dia tá claro. Provérbios 4:18 diz assim: a vereda do justo, ela vai brilhando como a luz da aurora. Então, quanto mais você orando, quanto mais você buscando, quanto mais você clamando, quanto mais você descendo, quanto mais você reconhecendo, vai clareando, vai clareando, vai clareando. E era isso que estava acontecendo aqui. Logo aos primeiros sinais do alvorecer, do clarear, o dia estava clareando, o dia estava nascendo, a noite passa, irmãos, a noite passa, a noite vai passar, a treva vai passar, a luta vai passar. Então permaneça. Paulo insistia, agora vocês comem, porque já havia 14 dias que o povo não comia, só apavorado, só na agonia, só no desespero. Ah, eu não tenho paz, não tenho sossego. E Paulo fala, ei, hoje é o 14º dia, está em vigia, continue em absoluto jejum. Eis que agora eu vos exorto que comais, porquanto somente dessa maneira podereis sobreviver. Nenhum de vós perderá um fio, um só fio do cabelo. Quem confia descansa, não perca as forças no meio da caminhada. Quem vai ficar sem comer, sem se alimentar, vai perder a força. O vento está muito grande, eu não vou na igreja não. O vento está muito forte, eu não vou na consagração. O vento está muito forte, eu não vou na EBD, eu não vou no culto de ensino. Ah, eu não vou nos cultos. Para com isso. Coma, se alimente para você ter força. Coma, se alimente para você continuar. E aí eles continuaram. Só no navio estava a bordo 276 pessoas. 276 pessoas estavam a bordo desse navio. Então eles haviam comido e ficaram fortes. Porém, o que começou quando eles começaram a tirar, a lançar fora o trigo do navio? Não lança fora a comida. Não fique forte para lançar fora aquilo que é necessário amanhã. Trigo é comida e eles estavam jogando o alimento fora. A gente precisa entender aonde nós temos que investir o que o Senhor nos confia. Depois de haverem comido até ficarem plenamente satisfeitos, quando se fez claro não avistar a seada, aí eles começaram a decidir melhor se tentar encalhar o navio. E o que acontece? Eles começam a cortar as cordas que estavam encalhadas no navio. E ali o navio vai ser levado, conduzido na direção à praia. Porém, entretanto, dando lugar a ondas, aonde duas fortes correntes marítimas se encontraram, o navio encalhou em um banco de areia, a proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi despedaçada para força constante das ondas. Aqui se cumpria a palavra do anjo, né? Aqui se cumpria, porque Deus está no controle de tudo e Ele vai te conduzir ao propósito. O navio se destrói, mas não se perde um. Quando o navio se destrói, todos eles ali precisam ir à terra. Ali o centurião, desejando poupar a vida de Paulo, porque os soldados resolveram matar todos os prisioneiros. Mas o centurião Júlio queria poupar a vida de Paulo. E ele fala, os soldados que sabem nadar, vai na frente. Aqueles que não sabem, pega a madeira, os destroços do navio e vão nadando até na praia. Então, para que não morresse ninguém. E assim o verso 44 diz, os demais deveriam seguir primeiro e salvar-se com a ajuda de taubas e destroços flutuantes do navio, e assim ninguém se perdeu e todos chegaram salvos à terra firme. Todos vão chegar salvos à terra firme para a glória de Deus, amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te alcance, que a paz do Senhor te fortaleça. Amanhã nós voltamos no capítulo 28 para a glória de Deus. Pai, nós queremos te louvar e agradecer ao Senhor, ó Pai, porque em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às provas, nós queremos exaltar o teu nome santo, porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus. Senhor, nos dá força nessa caminhada, nos ajuda a entender a tua vontade no poder do teu nome. Eu quero colocar em tuas mãos a minha vida, mais uma vez, a vida dos meus irmãos aqui deste canal Desperta Crente. Continua os fortalecendo, Pai, encorajando a não perder a esperança no meio da tempestade, no meio dos furacões, mas que venhamos glorificar o teu nome, no nome de Jesus. Amém.